Queridos amigos, queridas amigas, vamos então para mais um ensinamento que hoje virá através do livro de Humberto Ferreira, Vencendo Imperfeições. Abrindo aqui ao acaso, caiu aqui o título Impaciência. E ele começa nos dizendo: entre as imperfeições mais frequentes está a impaciência. Pode-se afirmar que são raras as pessoas que não apresentam essa maneira de reagir frente às situações comuns da vida, tanto no lar, junto com os familiares, como no trabalho ou no meio social. A impaciência vige em todas essas situações e circunstâncias e locais. Aí ele continua: à guisa de exemplos, vejamos algumas situações em que o homem a manifesta. 2 pontos. Primeiro, com pessoas mais lentas para dirigir nas ruas ou rodovias, é verdade. Às vezes a pessoa está dirigindo e ela está com um pouco de pressa e ela fica atrás justamente de uma pessoa que está dirigindo de forma lerda, devagar, morosa. Aí se a gente se impacientar, então ficou provado que nós estamos sendo contaminados pela impaciência. Por isso que ele fala, né? O exemplo é com pessoas mais lentas para dirigir nas ruas ou rodovias, com as que são apressadas no trânsito. Então, aí também, né, se a pessoa é apressada no trânsito, né? Ou então com pessoas que costumam buzinar, com as que têm dificuldade de entendimento ou de expor suas ideias também. Olha quantas situações que provoca impaciência. Então, as situações que provocam impaciência são com pessoas lentas para dirigir nas ruas ou rodovias, com as que são apressadas no trânsito, com as que costumam buzinar com quem tem dificuldade de entendimento, ou então a gente tem dificuldade com as pessoas que têm dificuldade de entendimento ou de expor suas ideias. Então, a gente está conversando com uma pessoa e a pessoa tem dificuldade de expor suas ideias, a gente se impacienta com ela. Ou então com crianças que choram. Tem pessoas que têm impaciência com crianças que choram ou que faz muito barulho. Ou então com idosos que costumam ser mais lentos para andar ou que apresentam falhas de memória. Ou então com familiares ou empregados, por qualquer motivo, quando tem que esperar em fila de ponto de ônibus, ou sala, ou em consultório, ou em fila de banco. Se a pessoa se impacientar com qualquer uma dessas circunstâncias, ficou provado que a pessoa está em desequilíbrio. Desequilíbrio que ocorre por causa da impaciência, ou seja, a impaciência decorre por causa do desequilíbrio. E o desequilíbrio, não é? Já fica evidenciado que através da impaciência, já fica evidenciado que nós estamos desequilibrados. Aí ele fala, como regra geral, podemos afirmar que todos nós, ao longo de inúmeras existências, cultivamos o hábito de reagir com impaciência frente às mais diversas situações, muitas delas de pequena importância. Isso fez com que ela ficasse enraizada no nosso espírito, como uma maneira de ser, de reagir, como um traço de nossa personalidade. Então, a impaciência é uma mania que ficou cristalizada em nós. Passou a ser uma característica de nossa personalidade. Tem pessoas que é muito pavio curto, se irrita, se impacienta com qualquer coisa. Como ele acabou de falar aqui, demora na fila do banco, na fila do ônibus, demora para ser atendido, se irrita com pessoas lentas, se irrita com pessoa que buzina muito, se irrita com tudo, com os familiares, com tudo. A pessoa está estressada, hein? Aí ele continua. Muitos são impacientes na maior parte do dia e pioram à medida que a idade avança. Quanto mais velho fica, mais impaciente fica. Aí, meu Deus, costumam usar o envelhecimento para justificar o direito de agir dessa maneira.
Então a pessoa, se ela a vida inteira foi impaciente, quando ela fica mais velha, aí ela toma liberdade total. Porque antes a pessoa ainda se controlava, mas agora que a pessoa está velha, aí ela fala que ela sabe que ninguém vai, todo mundo vai entender que ela está fazendo aquilo por causa da idade, aí ela deita e rola para colocar toda a sua neurose em prática. Aí ele continua, todavia não percebem que esse comportamento causa sofrimento aos familiares, sobretudo os mais próximos, e muitas vezes o seu afastamento. É verdade. Então a pessoa que é temperamental, a pessoa que costuma dizer que é pavio curto, que é impaciente, que perde a paciência por qualquer coisa, ela vai causar sofrimento àqueles que convivem com ela, principalmente os parentes mais próximos. E também vai provocar o afastamento, porque os parentes não querem ficar mais próximos dessas pessoas, se afastam. Porque sabe que a qualquer momento essa pessoa vai explodir, né? Aí ele fala, como pensam que nada de inconveniente fazem, não costumam admitir que são eles mesmos que afugentam os outros. Pois é imprescindível lutar contra ela, se quisermos aproveitar a oportunidade para investir na nossa evolução espiritual. Inclusive a pessoa que é impaciente, ela pretende trabalhar, almeja a sua evolução espiritual, ela tem que colocar um basta nisso, se esforçando para combater esse mal em si. Não é? Aí ele fala aqui, ó, diz o Salmo 1, não é? O Salmo 1 é Salmo 37, né? Que diz assim, deixa a ira, abandone o furor, não te impacientes, ela provoca irritabilidade e estresse. Com consequência, o organismo passa a funcionar sob tensão. Esse estado pode desencadear desequilíbrios e doenças diversas, particularmente as psicossomáticas. Então, vou repetir. Deixe a ira e abandone o seu furor. Não se impaciente, porque ela provoca irritabilidade e estresse. Como consequência, o organismo passa a funcionar sob tensão. Esse estado pode desencadear desequilíbrios e doenças diversas, particularmente as psicossomáticas. A paciência, a qualidade que se lhe opõe, é uma das virtudes que adornam os espíritos mais adiantados. Mas pode começar a ser desenvolvida por todos nós, depende de vontade e esforço. Algumas medidas práticas podem ajudar-nos a conquistá-la. Fazer esforço para manifestá-la em todas as situações. Imaginar, né? Vou repetir aqui. Algumas medidas práticas podem ajudar-nos a conquistá-la, ou seja, a paciência, né? Aí ele fala, fazer esforço para manifestá-la em todas as situações. Ou então imaginar que quem está com pressa ou nervosa tem algum motivo específico. Ou então manifestar compreensão e indulgência para com os outros. Ou então pensar que a impaciência não proporciona vantagem alguma. No início, aparentemente nada muda, mas com perseverança observaremos que os resultados positivos começarão a aparecer. Ficou aí, portanto, para a nossa reflexão, essas sugestões, esses métodos, essas técnicazinhas que todos nós devemos nos esforçarmos para colocar em prática, para combater este câncer em todos nós, porque a impaciência é um câncer que pode provocar uma doença e levar à morte, pode provocar um derrame, que a impaciência, o derrame vem muitas vezes da tensão emocional, da impaciência, né? Um infarto, uma gastrite, por causa da impaciência. É importante combater esse mal dentro de nós. Fica aí para a nossa reflexão, que Jesus nos abençoe a todos.